Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no canal Intensidade com Deus, um canal onde você é ricamente abençoado pelo Senhor e por sua palavra. Estou muito feliz de mais uma vez poder estar aqui adentrando na sua casa, no seu local de trabalho, para poder trazer uma palavra para o teu coração. Mas antes disso eu quero lembrá-los que na semana que vem nós iremos iniciar o Orando com Intensidade. Isso mesmo, está chegando o dia, quinta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós estaremos aqui, como ao vivo, podendo orar com você e por aquela causa impossível da sua vida. Nós queremos unir as nossas forças em oração. Mas antes de eu iniciar a palavra, eu quero pedir para você, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque toda semana tem uma palavra de Deus para o teu coração. Normalmente nós enviamos as palavras nas terças e nas quintas-feiras. Quero também pedir perdão a vocês. Houve uma falha na semana passada. Nós enviamos somente uma palavra e hoje já é quarta-feira e estou enviando a palavra para vocês. É porque, como vocês sabem, o Rodrigo ele estava de férias, ele estava viajando, estava em Cuiabá e simultaneamente nós também na igreja onde nós congregamos está tendo os 21 dias de clamor. Então 21 dias de cultos direto e a gente tendo que parar tudo para poder gravar, então eu acabei dando uma atrasadinha com vocês, tá bom? Então peço para vocês perdão. Tá, então a palavra dessa semana ela vai na quarta-feira, no caso hoje, está indo aí na sua casa, e a próxima palavra virá na sexta-feira, tá bom? Sempre às 11 horas da manhã. Mas os nossos dias, vocês já sabem, que é as terças e as quintas, sempre às 11 horas da manhã. Amém, queridos? Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra que é muito relevante, uma palavra que é muito atual para as nossas vidas, e a palavra é enchei-vos do Espírito. A palavra que eu quero ministrar se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18, mas a parte B, porque a parte A ela diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, algumas versões falam onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quero falar sobre esse ser cheio do Espírito. Queridos, o maior desejo do coração de Deus é te encher com o Espírito Santo. E nós sabemos que nesses últimos dias, para nós poder sobrevivermos, para nós podermos estar de pé, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos da graça do Senhor sobre nós, da presença do Espírito Santo sobre nós. E ser cheio do Espírito Santo aqui, ela está numa forma imperativa, queridos. Ela indica uma ordem, um mandamento. Então o mandamento é claro, não adianta. Você precisa ser cheio do Espírito. Essa é a ordem de Jesus, essa é a ordem de Deus para nossas vidas. Precisamos ser cheios. Por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Qual é o principal motivo de eu ser cheio do Espírito Santo? Queridos, eu vou aqui trilhar um caminho com vocês para que a gente possa entender o porquê nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E de que forma nós podemos ser cheios do Espírito Santo. A primeira forma, queridos, e não há segredo nenhum para nós sermos cheios do Espírito Santo, é a leitura da palavra. Queridos, não tem outra forma de nós sermos cheios, de nós sermos, transbordantes do Espírito Santo de Deus, de uma vida com Deus, se nós não lermos a palavra. Ler a palavra, nós precisamos ler a palavra, entender a Bíblia. Não podemos ser alimentados somente, queridos. Nós não podemos ser alimentados somente por cultos e por reuniões que nós vamos. Eu costumo dizer que ser cheio do Espírito Santo e se alimentar somente de cultos e somente de reunião que nós vamos, é como se nós andássemos com um carro na reserva, acreditando que aquela reserva que está no nosso carro, ela vai dar por um longo período. Queridos, o carro quando ele está na reserva, você logo tem que fazer o quê? Você tem que abastecer ele. E muitos cristãos hoje, eles estão andando na reserva. Estão somente buscando a Deus, somente no culto, somente na reunião, somente nos ensaios de ministérios que você faz parte. Como que está a tua vida com Deus? Como que está a sua caminhada com o Senhor? E a palavra de Deus, ela está no imperativo, aqui é uma ordem do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Queridos, não há tempo para mais nada. Nós precisamos nos abastecer do Espírito Santo. E o que nos fortalece é saber que o próprio Espírito que nos enche é aquele que nos fortalece na nossa fraqueza. Porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. Mas o Espírito Santo vai nos capacitar, E não tem como eu ser cheio do Espírito Santo somente nos cultos.
somente nas reuniões. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo somente quando eu quero demonstrar uma espiritualidade para alguém. Queridos, esse ser cheio do Espírito Santo é uma vida com Deus, é uma vida com Jesus, é caminhando com Ele dia após dia, é estando com Ele, sabe? É desfrutando da glória dEle dia após dia. Queridos, eu tenho experimentado um derramar pleno do Espírito Santo. Não que eu seja bom o suficiente, é por eu não ser bom. O Espírito Santo, ele tem me capacitado e tem me enchido a cada madrugada aqui no Intensidade com Deus. Queridos, todos nós vivemos fases maravilhosas com Deus. E eu estou vivendo essa fase com Deus, sabe? Que não é somente uma fase, mas é uma permanência, é uma constância, é uma vida com Deus, sendo cheio do Espírito, deixando o Espírito de Deus trabalhar em mim, deixando o Espírito de Deus encher o meu coração de alegria e de satisfação. Como que está a sua vida? Como que você está? Qual foi a última vez que você parou tudo na tua vida para poder buscar a presença do Espírito Santo? Queridos, para ser cheio do Espírito Santo, eu coloquei algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com você. Mas antes, vamos lá, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí, tá bom? Nos ajude compartilhando essa palavra com mais pessoas. Para ser cheio do Espírito Santo no dia a dia, a primeira coisa que eu preciso ter, o meu TSD. O que é o TSD, Jefinho? É o tempo a sós com Deus. Queridos, precisamos desfrutar de uma intimidade com o Senhor. Eu falo de intimidade, me emociona. Eu falo de intimidade com Deus, sabe? Me enche o coração de alegria. E, queridos, a Bíblia está falando em Mateus capítulo 6, verso 6. Quando você orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Tem muita gente querendo viver intimidade com Deus, querendo falar, eu vou ser cheio de Deus, mas com porta aberta. Sabe? Intimidade com porta aberta não é intimidade, é abuso. Queridos, a intimidade com Deus, nós precisamos fechar a porta. Sabe? Fecha a porta para o pecado. Fecha a porta para as conversas que não edificam. Fecha a porta para aquele teu amigo que te leva a pecar. Fecha a porta, sabe? Entra no teu quarto, entra no teu secreto. Tem o teu TSD com Deus, o teu tempo a sós com Deus. Sabe? No secreto Ele vai te recompensar. O teu Pai que te vê no secreto, Ele vai te recompensar. E essa recompensa qual é? Você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quero ler aqui 2 textos com você. João capítulo 14, o verso 16 e o verso 17, que diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. E vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Queridos, não é somente uma visitação do Senhor, é uma permanência. Ele está falando, olha, eu vou estar com vocês para sempre. É uma permanência. Para ser cheio do Espírito Santo, precisamos permanecer. Tem muitas pessoas que vai para o secreto com Deus e é somente um monólogo, só ele fala, e quando Deus quer falar, se levanta e sai e não consegue, não permanece. É tempo de você permanecer para ser cheio do Espírito Santo. Quando você é um cristão e recebe essa plenitude de Deus, a presença do Espírito Santo te difere do mundo, porque a Bíblia está falando o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas você pode, queridos. Você pode, você tem essa oportunidade de receber esse Espírito glorioso, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele te conduzindo, te levando a um TSD, te levando a uma vida de intimidade. Sabe, ser cheio do Espírito Santo, querido, também não é somente você falar em línguas. Quantas pessoas estão falando em línguas, mas estão maldizendo os outros? Quantas pessoas estão falando em línguas, fluindo nos dons? Ser cheio do Espírito Santo não é só isto. Não é somente falar em línguas, não é somente fluir nos dons, mas é deixar manifestar, Gálatas 5, deixar manifestar os frutos do Espírito em nós, deixar o amor, a paz, a alegria, a mansidão, a bondade, a benignidade, sabe, a fidelidade, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há nada que impeça você viver uma vida na plenitude do Espírito de Deus.
Ser cheio do Espírito Santo não é somente quando você, quem sabe você é adepto a isso, não é somente quando você fala em outras línguas, quando você flui na sua igreja, flui nos dons. Olha como o irmão é usado por Deus. Ser cheio não é só isso, não é somente isso, mas ser cheio é deixar o Gálatas 5 reinar em mim, reinar em você, deixar os frutos do Espírito fluir em nós. Sabe? Tem muitas pessoas que estão cheias dos dons, mas não exalam o bom perfume de Cristo. O que as pessoas, quando elas falam o seu nome, o que elas falam ao teu respeito? O que elas falam a respeito de você? Qual é o som que emana da vida delas? Qual é o som que emana quando as pessoas falam o teu nome? O que elas falam? Poxa, ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que exala o perfume de Cristo, ou, poxa, é mais um. É mais um que fala e não vive o que prega. É alguém que só vai à igreja, mas não tem fruto nenhum. Como que está a sua vida, queridos? E outro texto que eu quero deixar com vocês para que a gente venha encerrar aqui, é João capítulo 16, o verso 7 e até o verso 9, que diz o seguinte. João capítulo 16, do verso 7 até o verso 9. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-la enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Até aqui, queridos. Queridos, Jesus tinha um compromisso conosco. E esse compromisso, Jesus sabia que eu e você, nós não suportaríamos o pecado sem a presença do Espírito Santo. E qual que é o segredo da vitória de alguém que quer ser cheio do Espírito Santo? É ter uma vida andando com o Espírito Santo. E de que forma eu vou andar, Jefim? De que forma eu vou viver? Se você está falando que ser cheio do Espírito Santo não é somente falar em línguas. Eu vou fazer o quê? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ter tempo a sós com Deus, eu vou viver uma vida, sabe, escondido em Deus. E aí sim, eu serei cheio do Espírito Santo de Deus. E o verso 14 aqui, ele está falando, ele me gloriará porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, ele me gloriará. Precisamos entender que o segredo, queridos, também está relacionado à adoração. Quando nós adoramos, as cadeias da nossa vida elas caem por terra e nós somos cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer viver uma vida cheia de graça e de bondade de Deus? Você quer viver uma vida totalmente cheia da presença do Espírito Santo? De onde você está agora nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse como que você está. Saiba que o Espírito Santo ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de mim, ele tem ciúme de nós. Não é de qualquer jeito que seremos cheios. É tempo de você confessar esse seu pecado, de você abandonar o seu pecado. O Espírito Santo ele não vai continuar, sabe, disputando. Ele não vai disputar com você, um tempo a sós com você e com a pornografia. Você precisa escolher nesse dia, nesta quarta-feira, ou seja qual dia for que você vai assistir essa mensagem. Você precisa escolher o que você quer para a tua vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo ou você quer continuar com esse vício da pornografia? Você quer ser cheio do Espírito Santo ou você vai continuar falando mal das pessoas, maldizendo as pessoas, amaldiçoando pessoas? Você quer ser cheio do Espírito Santo ou você vai continuar roubando o seu patrão, falando mal do teu patrão? Você quer ser cheio do Espírito Santo ou você vai continuar, sabe, traindo a tua esposa, traindo o teu esposo, mentindo para os seus filhos? Como que você está? Feche seus olhos aí onde você está agora. Faça uma autoanálise da sua vida. Como que você está? Como que está você? O Espírito Santo ele pode te encher nesse dia. Mas para isso você precisa confessar o seu pecado. Se arrepender das suas mazelas. Se arrepender
dessas suas desgraças que te carrega, essa podridão do pecado que te leva para mais longe de Deus. Se arrependa-te. É tempo de arrependimento. Queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não queremos nos arrepender dos nossos pecados. Queremos ser cheios do Espírito Santo, mas semeamos contenda entre os irmãos. Se arrependa-te. É tempo de arrependimento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, pelo fluir do teu Espírito aqui nesse lugar. Te agradeço, Deus, porque a intensidade com Deus não é nossa, é teu. Te agradecemos porque esse canal não é nosso, ele é teu. E é do Senhor que virá o crescimento, é do Senhor que virá todas as coisas. E neste momento, Deus, eu quero orar como um dos ministros da intensidade. E quero declarar, Senhor, a unção do teu Espírito sobre cada vida que está me ouvindo agora. Que possam abandonar o pecado. Que possam abandonar essa vida de injustiça, essa vida de crueldade, de maldade, Senhor. Deus, gera nos nossos corações arrependimento segundo o teu Espírito, o arrependimento verdadeiro segundo a tua palavra. Gera em cada coração a tristeza segundo o teu coração, Senhor, para que nos conduza ao arrependimento genuíno. Neste momento, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão se arrependendo dos seus pecados, lava, purifica, santifica novamente. E eu te peço neste momento, que é o tema, que é o teor da palavra do dia de hoje. Senhor, encha-os com o teu Espírito. Encha-os com o teu Espírito, que sejamos pessoas cheias do seu Espírito. Oh, rabalabashu e cantaramalamás, em nome de Jesus, que cada um que está me ouvindo agora, seja cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito, toda frieza espiritual caia por terra, que bata em retirada em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, vidas cheias do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você grandemente. Seja cheio do Espírito Santo. Tá bom? Compartilhe essa palavra com mais pessoas. Sabe? Fale do nosso canal, divulgue, compartilhe com as pessoas. Se tem sido bênção para você, pedimos que você compartilhe com outras pessoas. E lembre-se, quanto mais intenso você for com Deus, mais intenso Ele será com você. Amém? Seja intenso, seja cheio do Espírito Santo. Amém?